seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, que seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós guardamos em nós a certeza de que nunca estamos sozinhos. E este momento é prova disso. Quando nos colocamos diante de Ti, Senhor, da equipe das forças do bem, dos mentores dessa casa, e sentimos quão bom é estarmos aqui sob amparo e direção da luz. Que possamos abrir os nossos corações para fazer essa sintonia tão benéfica para as nossas vidas. Que possamos nos alimentar dessa energia bendita que aqui circula. E que possamos, Senhor, fortalecidos por Tua presença e por Teu amor, sairmos daqui mais tarde, após a palestra, após outras orações, com a certeza reforçada de que de fato nunca estamos ou estaremos sozinhos. E por isso nós te agradecemos e te rogamos que sejamos todos nós, não apenas nesta noite, mas na vida, instrumentos de paz, instrumentos do bem, instrumentos de luz para o nosso caminho, para o caminho daquele que segue conosco. Muito obrigada, Jesus, por aqui estarmos. Lembrando a vocês que na próxima terça-feira, dia 9, nosso medrado já estará aqui na nossa casa.
assumindo a atividade dele aqui, né, a direção das reuniões, as palestras, e a gente está bem ansioso por esse momento, embora ele esteja sendo muito bem representado aqui por nossos palestrantes, que hoje, inclusive, nós vamos ter a presença da nossa querida Alcione Silva. Alcione, ela é espírita, claro, e ela é pedagoga de formação, me falou. Ela atua diretamente na Sociedade Espírita André Luiz, mas tem dado uma grande contribuição para a Cidade da Luz, realizando palestras aqui para nós, às quintas-feiras, também na jornada de empreendedorismo, não foi, Alcione? E no grupo de estudos. Então, ela já contribui com a gente muito e hoje vai trazer sua contribuição para nós com um tema bastante instigante, que ela própria vai dizer para nós, e é com alegria que a gente recebe Alcione Silva. Boa noite. Eu disse que ia ficar, eu vou ficar aqui embaixo. Ficar mais perto de vocês. Mentira, porque eu tenho medo de altura. Como eu sou espaçosa, possa ser que eu venha muito para frente e caia. Que a paz do Mestre Jesus sustente o nosso trabalho, que seja uma noite de paz, de refazimento, de reflexão, para que possamos aplicar na nossa vivência diária tudo que for trazido. Todos prontos? Ninguém dorme, ninguém sai, fica comigo até o final. É até que horas? Até 8h30? Tudo bem. Não fiquem olhando para o relógio, que eu sou uma pessoa ansiosa. Então, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar um tema que uma parte é um tema que permeia a nossa jornada evolutiva. Uma parte desse tema é negligenciado por muitos, preservado por outros tantos e não é entendido por muitos também. O outro é um terror para a maioria de nós. Está com medo? Não tenha medo, não. É um terror para a maioria de nós, porque muitos não compreendem o processo. Mas, se a morte traz dor para vocês e não é entendido, hoje nós temos a condição de compreender a vida e a morte sob a ótica espírita. Estão prontos? Vamos lá. Vamos começar com a vida, para que vocês fiquem mais relaxados. Mas primeiro, questão do Enem. Quantas vidas nós temos? Olha, tem gente aqui que está no grupo de estudo. Quantas vidas? E aí, bonita? Pronto, uma só. Porque nós somos espíritos imortais. Agora, essas existências, nós temos várias. Então, vamos entender o que é vida. Que sentido tem a vida para vocês? Tudo? Olhe, tudo pode se resumir a nada. E aí? O que é que significa? Ninguém? Então, vamos entender a vida a partir de uma música. Não vou cantar, porque a habilidade ficou com ela. Vou ler até para que a gente possa compreender, porque às vezes cantando, a gente não percebe, não é? A mensagem da música. E a vida, o que é? Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Somos nós que fazemos a vida,
como der, puder ou quiser. Muitos de nós estão dando sentido à vida, quando deveríamos estar focados no significado. Porque significado é o valor real da palavra. Sentido é subjetivo. Cada um vai dar, como aqui está na música, a partir das nossas vivências, dos nossos interesses. Mas qual é o significado da vida? Por que nós temos vida? Qual é o significado? Evolução. Nós fomos criados para evoluir. Por isso que fomos criados simples e ignorantes, para que a nossa trajetória evolutiva seja a partir das nossas escolhas, dos nossos esforços. Mas muitos de nós está dando o sentido de vítima. A partir do que nós vivemos, eu sou uma vítima, não tem vítima nenhuma aqui. Todos nós somos responsáveis por tudo que estamos passando. Muitos estão se colocando, e é o correto, como alunos esforçados, e outros tantos como encarcerados nesse mundo. Nós estamos no mundo que está de acordo ao nosso processo evolutivo. Mas não dá para falar de vida sem falarmos da reencarnação. Conhecem a reencarnação? É um dos fundamentos da doutrina espírita, que é diferente de encarnação, mas caminham lado a lado. A reencarnação é o processo de retornar sucessivas vezes. E a encarnação é a existência atual. Então, para estarmos aqui, foi feito um planejamento. Porque ninguém caiu de paraquedas, embora a gente olhe e diga assim, não sei o que é que eu estou fazendo nessa família. Sou totalmente diferente. Todos nós somos diferentes. E está todo mundo no lugar certo, com as pessoas certas. Então, há todo um planejamento para nós estarmos aqui. Não funciona como naquela novela Alma Gêmea, não, viu? Luma morreu e reencarna na mesma hora. Tem que ter um planejamento. Ninguém é jogado de paraquedas. E esse planejamento, há 3 tipos de reencarnação: a compulsória, a proposta e a livre. A compulsória é aquela onde o espírito ele não tem condição nenhuma de escolher, porque ele já está tão enraizado no mal, ele já perdeu o sentido de existir. Então, o planejamento é realizado pela espiritualidade responsável. A proposta é da maioria de nós. Podemos escolher alguma parte, portanto, aqueles que estão dizendo assim, ó, não pedi para nascer, implorou. Não pedi para estar nessa família, implorou. Então, nós temos a condição de escolher, porque quando estamos fora do corpo físico, a nossa consciência está muito mais ampliada. Então, lá em casa, a gente consegue perceber todas as necessidades. Aí dizemos assim, eu vou voltar com Carlos, porque vai dar tudo certo. Porque lá, claro que nós estamos certos de que é possível. Mas quando volta aqui, nós metemos os pés pelas mãos. E consideramos impossível a nossa evolução. Mas tudo é planejado para dar certo. Absolutamente tudo. E a gente vem com um combo a realizar. Ninguém vem para se tornar perfeito da noite para o dia, não. A gente já voltou inúmeras vezes. Então, vem com um combo, com todas as possibilidades de dar certo. Porque Deus nos criou para a perfeição. E Ele quer que dê certo. Então, não é Ele que atrapalha. Não é o obsessor que atrapalha. Não é a família que atrapalha. Somos nós mesmos que estamos atrapalhando o nosso processo evolutivo. Mas tem também a reencarnação livre, que são aqueles espíritos que já têm a condição de planejar sua própria reencarnação. São espíritos que não têm mais a necessidade de retornar para determinado mundo, mas eles vêm para colaborar com o nosso processo evolutivo.
Mas nós precisamos entender que toda reencarnação, ela segue planejada pela justiça e misericórdia que é Deus. Deus não é justo, Ele é a própria justiça. Deus não é misericordioso, Ele é a própria misericórdia. Então, tudo é planejado a partir da justiça e misericórdia. Reencarnar é justiça divina, porque nós erramos. E se nós erramos, nós precisamos reajustar. Troca, muda, corta da nossa caminhada a ideia de pagar. Pagar só as contas, que já é um sufoco. Poderia a gente não pagar, só comprar. Mas para estar aqui, nós estamos com a proposta de reajustar as nossas faltas. Então, se eu errei, eu preciso superar o meu erro. Aqui é a lei de causa e efeito atuando, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas. E é misericórdia também a reencarnação, porque a gente vem com o véu do esquecimento. Muitas pessoas querem saber o que foram em outra existência, para saber que foi rei e rainha. Ninguém quer saber que matou, que traiu, que fez e aconteceu. Só quer se enxergar como rei e rainha. Que condição nós teríamos de lembrar as atrocidades que cometemos? Não teríamos. Então, retornamos com o véu do esquecimento. Aqui nesse planeta que está na categoria de provas e expiações, reencarnar aqui é estarmos todos em provação. A provação se refere a um futuro. É tudo que eu preciso aprender para progredir. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não falou por uma semana, por um ano, a cada novo dia, que busquemos trabalhar aquilo que necessitamos. Mas também é um mundo de expiações. Nem todo mundo está em expiação. Expiação se refere a um passado, às nossas faltas e que precisamos reajustar. Podemos estar numa mesma situação, eu em provação, ela em expiação. E vamos cortar também essa ideia de que fulano está doente, não anda, não fala, boa coisa ele não foi em outra existência. Você conhece o planejamento dele? A gente não conhece nenhum nosso, não lembra nenhum nosso. Não existe esse determinismo na doutrina espírita. Trabalhamos com possibilidades. Muitas vezes essa pessoa que tem uma deficiência física, não é ela que está em expiação, é a família. Então nós não podemos estar determinando o que é, porque nós não sabemos. Mas também estamos em missão. Normalmente as pessoas não falam em missão, só focam nas provas e nas expiações. Mas todos nós temos algo a cumprir. Na família, no trabalho que a gente abraça, na religião, na sociedade como um todo. É claro que não é missão grandiosa, porque missão grandiosa é dada ao Espírito que não vai falhar. Mas todos nós temos algo a cumprir aqui. Falar de vida é lembrar também da lei de sociedade. Nós vivemos uma lei de sociedade para aprendermos a conviver. Por mais que irrite, machuque, dê vontade de desistir, nós precisamos viver essa lei de sociedade para aprendermos a conviver com as diferenças. Tem alguém igual aqui? Não tem ninguém. São nas diferenças que nós crescemos. Para entender que existe o preto, o amarelo, o vermelho, existe torcedor do Bahia, mas também existe torcedor do Vitória. Você vê que quando fala em Vitória, faz-se o silêncio, né? Olha! Então, nós estamos aqui para aprender a conviver. Isolados, ninguém cresce. Nós precisamos desse incômodo que gera as relações, para que eu possa perceber, a partir dessa relação, o que existe em mim que precisa ser trabalhado. Mas, normalmente, a maioria de nós faz o inverso. A gente quer ver o outro e dizer assim, fulano é difícil,
Eu sou alecrim dourado, o ser mais encantador do planeta. Então, não é o outro que eu preciso ver a mim, as minhas possibilidades, as minhas mazelas, para que de fato eu possa evoluir. E evolução é um tema que precisa ser revisto pelos espíritas, porque muitos estão dizendo assim: a gente evoluiu muito, a gente não rouba mais, não mata, não manda arrancar a cabeça de ninguém. Isso significa que evoluímos o tanto que podemos e o tanto que devemos? Porque muitos de nós podem estar estagnado. Retroagir não tem como, porque conquista ninguém tira. Mas podemos estar paralisados, deixando de evoluir o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Então, quando se fala em vida, nós precisamos entender que estar aqui, mais uma vez, é uma grande oportunidade para que possamos sair da inércia que muitas vezes nós nos colocamos, para que possamos de fato estar cumprindo o nosso processo evolutivo. Para estar aqui e de fato evoluir, nós precisamos aprender a brincar de viver, porque brincadeira dentro da pedagogia é coisa séria. É onde a criança aprende limites, é onde a criança aprende a conviver. E nós precisamos aprender limites e conviver. Quando nós nos colocarmos nessa condição, nós vamos de fato evoluir o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. E para estar aqui, nós precisamos desenvolver cuidados. Primeiro, cuidado do corpo físico, sem cultuar e sem negligenciar. Esse instrumento para estarmos aqui, ele precisa de manutenção, ele precisa de um cuidado, mas muitos estão cultuando um corpo. Nada contra procedimentos estéticos, escolhas nós temos que fazer, mas entender que corpo perfeito não teremos. Teremos um corpo adequado ao nosso processo evolutivo. Precisamos manter esse corpo para cumprirmos o tempo que temos para estar aqui. Porque se não cuidamos desse corpo, nós podemos acelerar o nosso retorno e retornarmos como suicida inconsciente. Essa parte ninguém lembra, mas já estamos no setembro, né? É mês de se falar sobre o suicídio. E eu digo sempre assim nas casas espíritas: precisamos falar o ano todo, porque o ano todo pessoas estão interrompendo a sua existência. Então, é entender que estar aqui é uma grande necessidade, mesmo com todos os contratempos que nós temos e teremos. Todos nós teremos aflições, todos nós teremos problemas. A questão não é ter problemas nem aflição. A questão é não saber lidar com tudo isso. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso para cumprir o que nós viemos fazer em cada existência que estivermos. Mas precisamos também cuidar do emocional, perceber o ritmo das coisas. Vivemos uma era tão acelerada, acreditando que precisamos dar conta de tudo e não estamos dando atenção ao emocional. Aí adoecemos. Veio a pandemia para nos mostrar o quanto que nós estávamos negligenciando o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual. Para estar aqui, nós precisamos cuidar de tudo, corpo, mente e espírito que somos, porque nós não temos um espírito, nós somos espíritos. E isso está sendo muito distorcido. Normalmente a gente ouve as pessoas falarem, e dentro dessas pessoas espíritas, o meu espírito, você tem um corpo, você é um espírito. E não podemos nos separar disso. Precisamos cuidar do psicológico. Quais são seus sentimentos? Alguém para perceber os sentimentos?
Porque o que eu sinto é meu, faz parte de mim. Se eu sinto ódio, se eu sinto a decepção, todas essas coisas que no dia a dia a gente vai cultivando e responsabilizamos alguém por estar me sentindo, é totalmente equivocado. Quem está sentindo sou eu, então o sentimento é meu e eu preciso perceber de que forma esse sentimento está conduzindo a minha existência. Até onde esses sentimentos têm me levado. Não tem problema você sentir a raiva, você sentir o ódio. Alguém aqui sente raiva? Porque os espíritas não querem dizer que sente raiva. Sente ódio? Eu já fiz uma palestra que eu perguntei isso, a pessoa queria me estrangular. Ódio é uma palavra muito forte. Aí eu disse para ela, amor também. E estamos banalizando esse sentimento. Então eu preciso entender até onde esse sentimento que eu estou sentindo pode me levar. Porque se eu não trabalho essa raiva, esse ódio, eu posso ser uma pessoa que amanhã mata. Porque quando assistimos noticiários e dizemos assim, matou um pai de família, estuprou uma criança, como faz isso? Todos nós podemos chegar a esse ponto. Se não trabalharmos os nossos sentimentos, se continuarmos negligenciando o que sentimos, poderemos ser nós, amanhã, a cometer uma atrocidade. Então, atenção ao psicológico. Observar os nossos hábitos nocivos. Ou ninguém tem aqui? Temos e continuamos, porque se não trabalhamos, vamos continuar com esses sentimentos, que com certeza trarão danos significativos. Danos físicos, danos emocionais, psicológicos, processos obsessivos, suicídios, homicídios. Então, nós precisamos estar atento a tudo que chega até nós para trabalharmos e não atrapalharmos o nosso processo evolutivo. Vida é existir, é estar realizando um processo evolutivo. E quando nós não estamos bem, precisamos buscar ajuda. Tudo bem pedir ajuda. Não tem problema nenhum perceber que sozinho você não segue. Eu sempre digo assim, ótimo, vá num centro, busque ajuda, faça um tratamento, mas não descarte a ciência. Porque tem coisas que a medicina precisa tratar. Não deixe de ir para o centro, de fazer ali alguma atividade, mas não posso deixar a medicina de lado. Porque lá no Evangelho tem ciência e religião. Então a espiritualidade diz que não podemos descartar nenhuma. Precisamos unir as duas. Então, em muitos momentos, nós vamos precisar de ajuda de um profissional. Ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra. O que não podemos é entravar o nosso processo evolutivo, porque não queremos pedir ajuda. Porque vou ser considerada uma pessoa fraca, frágil. Todos nós somos frágeis. Todos nós precisamos de ajuda. Não vistam capa de super-herói, porque ele não existe, não é real. É personagem de filme e de história em quadrinho. Não acredite que você tem superpoderes. Nenhum de nós tem. Então, nós precisamos perceber as nossas limitações para que possamos trabalhar e assim dar conta da existência atual. Porque temos todas as possibilidades para dar certo. Em muitos momentos, a gente olha para a vida no sentido de existir e a gente pensa que não vai dar conta, que tudo é complicado, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou eu sou uma pessoa tão boa, saí da minha casa para fazer palestra, saí da minha casa para escutar aquela criatura, mas nada melhora, porque precisa melhorar é dentro. Nós estamos fazendo um caminho inverso. Não é fora, é dentro. É dentro de nós que precisa ser tratado, ser cuidado, ser observado, para que possamos realizar o nosso processo evolutivo de forma satisfatória.
É fácil falar de vida, não é? No sentido de existir, porque vida nós temos só uma. Mas nós precisamos falar de morte. E para falar de morte, tem música. É claro que eu não vou cantar. É uma música do tempo de todos nós aqui, para vocês não dizerem que não conhecem. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa, ele contava histórias que hoje, na memória, eu guardo e sei de cor. Naquela mesa, ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que, mais que seu filho, eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma sala, um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele. Agora vamos refletir. Por que ainda é tão difícil para a maioria de nós lidar com o fenômeno morte? Será que a morte destrói tudo? Saudade dói? Vou até repetir. Saudade dói? Há controvérsias. Qual o caminho para não nos desesperarmos com a morte? Tem esse caminho? Os que não acham que tem, nós vamos encontrar esse caminho hoje em nome de Jesus. Ninguém sai daqui sem esse caminho de volta para casa. Então vamos começar a refletir. Kardec afirmou: a morte não existe. Vocês acreditam? O que Kardec quis falar com isso? A morte existe ou não existe? Ela existe, mas não da forma que muitos concebem. Acabou tudo. Não vou mais ver, não vou mais tocar, não vou mais ouvir. Acabou, não tem mais o que fazer. Todos nós, que um ente querido já voltou para casa, nesse momento deve ter pensado isso. Quando coloca lá o caixão, enquanto o caixão está lá e você está vendo o corpo, você fica ali. Mas quando coloca o caixão, a sensação que dá é essa. Acabou. E agora? Não vou mais ver, não vou mais tocar, não vou mais sentir. Então, Kardec vinha afirmar que a morte não existe no sentido de acabou tudo, porque não acaba. A vida continua, porque nós somos espíritos imortais. Por isso, um dos fundamentos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Agora eu vou pegar esse povo que está sabendo responder. Hoje é o último dia de existência física de vocês. Eu vou continuar aqui, porque eu tenho que fazer palestra. E aí? Vocês estão preparados para a morte? Diga, bonita. Pois é. Escutem, porque aí tem sabedoria. E aí? Vocês não têm vergonha de responder isso, não? Quem respondeu que está em medo, que não está pronto, é espírita? É? Ninguém disse que é espírita, viu, Rosângela? Grava aí para Medrado ouvir isso. Eu vou entregar vocês. Se existe esse princípio, é no que a doutrina espírita se baseia, a imortalidade da alma, que nos diz: nós somos seres imortais. Portanto, não morremos.
Se vocês não estão preparados para a morte, imagine para o desencarne. Porque são processos diferentes. Embora muitos espíritas sempre digam, fulano desencarnou. Tomara, que às vezes só está morrendo mesmo. E dando vexame lá no plano espiritual. Então, desencarnar é sair da matéria. É não ficar apegado à matéria. Muitos espíritos ficam aprisionados. Não é que não haja o corte, o desenlace, mas as pessoas ficam aprisionadas por anos, por décadas, por séculos, aprisionados à matéria. Então ele vem e nos afirma isso, a morte não existe, ou seja, é só o processo, o fenômeno morte. O que vai terminar é a existência. Mas nós, espíritos que somos, continuaremos vivos. A nossa verdadeira morada é lá, não é aqui. Nós aqui estamos de passagem, nós estamos aqui por uma necessidade evolutiva. A maioria de nós se queixa do planeta Terra, mas ninguém quer deixar o planeta Terra. Quer ficar aprisionado a isso aqui. Então, nós precisamos aprender a lidar com o fenômeno morte, porque ele vai acontecer. Desde que a gente nasce, a gente morre um pouquinho a cada dia. E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente aprende lá na infância, na escola, que todo ser vivo cresce, e todos reproduzem e morre. A gente aprendeu isso lá com aquela experiência do feijãozinho, morreu de todo mundo. De nenhum vingou. Então, como é que a gente vive dia após dia e não aprende a lidar com o fenômeno morte? Porque acreditamos, esses que têm a dificuldade, que acabou, não tem mais o que fazer. Eu não vou ver mais ninguém. Lê de engano. A gente pode ver, a gente pode sentir. Quando alguém viaja, algum ente querido nosso viaja, faz uma viagem para outro estado, outro país, acaba? A gente pode não ver, mas acabou? A relação acabou? O amor acabou? Não, só mudou de lugar. A morte é isso, é mudar de plano, mas permaneceremos vivos. Amor não acaba. O amor, ele toma uma proporção muito mais elevada, porque nós estamos, a nossa mente se amplia, a consciência se amplia. Então, nós conseguimos perceber as coisas de uma forma muito mais significativa, muito mais verdadeira, porque não temos mais as amarras do plano físico. Então, precisamos falar sobre morte, porque é algo que ainda atormenta os espíritas, para que a gente possa fazer um retorno satisfatório, para que seja feliz voltar para casa. Quando a gente viaja, viajar é muito bom, mas voltar para casa é maravilhoso, não é? Então, nós estaremos voltando para casa. Vamos rever entes queridos. Mas o problema dos espíritas também, sabe o que é? A ideia do umbral. O povo fica dizendo que vai para o umbral. Eu não vou me colocar em umbral nenhum, porque eu já estou em um. É certeza que todos nós vamos para o umbral. Vá sozinho, porque eu não vou. Não existe isso, não existe esse determinante de que todo ser que morre, o fenômeno morte, vai para o umbral. Umbral é um estado de consciência. Eu vou para onde a minha consciência me levar. Ah, mas eu não fiz tudo. E quem fez? O problema é que as pessoas estão entendendo o plano espiritual como mundo. Não é mundo, é plano espiritual. Vai para a escola, para o hospital, para uma colônia, lugares de espíritos necessitados, que somos todos nós. Então a gente não precisa se colocar num lugar de dor. A gente precisa entender que essa existência acabou, mas eu continuo vivo e eu preciso continuar o meu processo evolutivo. Então isso eu preciso me conscientizar, é no aqui e agora.
A maioria de nós só fala de fenômeno da morte para pagar o velório, porque o velório é caro, né? Então tem que começar a pagar. Pronto, é só nesse momento, mas não trabalha a certeza de que nós retornaremos. Em que condição nós retornaremos? Para que a gente não trabalhe essa ideia de que saudade dói. Saudade não é para doer. Se dói, não é saudade, é remorso, é apego. Porque saudade é a forma de trazer de volta aquela pessoa ou aquele momento. Então, se está lhe trazendo dor, é porque você não trabalhou sentimentos dentro de você. Normalmente, essa dor é pelo arrependimento, de não ter falado, eu te amo, você é importante para mim, me perdoe. Porque quando nós estamos bem resolvidos, não tem essa dor, não tem esse desespero, porque entendemos que vivemos o que precisávamos viver, no tempo que precisávamos viver. Estar aqui é dar o nosso melhor, para seguirmos rumo à perfeição, para constituirmos a nossa caminhada de paz, de aprendizado, de refazimento. Falar de morte é necessário para que a gente entenda que precisamos nos preparar para a morte. Aí as pessoas já ficam com taquicardia quando fala isso, mas nós vamos passar por esse fenômeno. E para que não seja doloroso, nós precisamos trabalhar no aqui e agora. Então, por que ainda é tão difícil para a maioria de nós, espíritas ou não, o fenômeno morte? Até falar sobre morte. Vamos a algumas considerações. Por que é tão difícil? Primeiro, porque não nos enxergamos como espíritos. Porque se nós nos enxergássemos como espíritos, saberíamos que eu não vou morrer. Acabou essa existência. Mas eu, espírito que sou, continuarei viva. A gente tem um outro fundamento que é a comunicabilidade dos espíritos, também conhecida por mediunidade. E o povo ainda não entendeu que a gente pode continuar se comunicando? A gente pode continuar se sentindo? O problema é que o apego, o materialismo, tem aquela síndrome de Tomé, tem que ver para crer. A gente não vê o vento, mas a gente sabe que o vento existe. A gente não vê o amor, mas ele existe. Então, não preciso ver para saber que existe, que permanece vivo. Eu preciso me enxergar como espírito. Eu sou espírito. Vai acabar uma existência. Vai parar de funcionar um corpo, porque ele é uma máquina. E eu preciso dessa máquina para estar aqui. Porque somos ainda muito ligados à matéria. E como somos? E precisamos trabalhar isso. É entender que nós não possuímos as pessoas, precisamos sentir amor por elas. Nós não possuímos as coisas estão para que possamos utilizá-las. E elas têm um tempo para estar ali, cada vez um tempo mais curto, né? Para a gente poder comprar outra coisa. Então, tudo acontece para favorecer o nosso entendimento acerca do fenômeno morte. Mas parece que a gente não quer sair dessa crença de que tudo acaba com a morte. Porque somos ainda muito apegados e egoístas. Que faz falta, na verdade, não é a pessoa porque ela estava ali, porque era uma pessoa boa para mim. É porque vai deixar de fazer a comida, vai deixar de pagar as contas. Então, é sempre essa questão. As pessoas estão ali com seu ente querido que não tem mais para onde ir. É certeza de que a morte vai acontecer. E fica ali naquele desespero, por favor, não vá, o que vai ser de mim? Olha, sempre eu não vou ficar bem. Mas não se preocupa com seu ente querido que vai fazer a passagem. E que, por amor, deveríamos libertar. Por amor, precisaríamos estar ali conversando, siga, vai ficar tudo bem, você também precisa ficar bem. Enquanto formos apegados às coisas e às pessoas, esse fenômeno morte sempre vai causar um desespero.
Também porque temos vários medos em torno da morte. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho medo da morte. Medo do quê? Muitos têm o medo de sofrer, mas a morte não traz um sofrimento. É só uma passagem. A dor, o sofrimento vai ser sempre moral. É a sua mente que vai estar lhe acusando e dizendo assim, você poderia ter feito tanta coisa e você não fez. Não é a passagem que vai causar um sofrimento. Porque se eu me trabalhei na existência, se eu pedi o perdão, se eu dei o perdão, se eu reajustei as minhas faltas, não vai ter sofrimento. Eu só vou fechar os olhos e voltar para casa e entender, eu vou continuar. Então não tem esse sofrimento, só se eu estiver na certeza de que não fiz o que dava para fazer. Muitos também têm medo do desconhecido. Para onde eu vou? Vai voltar para casa, porque aqui é só uma passagem. Ah, mas eu não sei se eu vou, se eu for para um umbral, porque você se colocou no umbral. Porque se você for trabalhando a certeza de que eu quero ser socorrido, eu quero ser levado para um lugar de refazimento, pronto, vai ser esse lugar. Toda criatura vai ter um ente querido para te receber. A mais vil das criaturas. Mas depende de mim, enxergar ou não esse ente querido, esse espírito simpático a mim. Depende de mim, não é Deus que vai dizer, você é boazinha, você vai ver sua mãe. Você não é boazinha não, você não vai ver ninguém. Não é Deus, Deus é amor. Ele não vai querer nenhum filho dele sofrendo. Somos nós que nos colocamos nesse lugar de dor e de sofrimento. Então não tem desconhecido. Tem também o medo de perder. O que a gente tem? A gente não perde. Ninguém vai perder o amor se o amor existe. Ninguém vai perder o carinho se o carinho existe. Muito pelo contrário, vai tomar uma proporção muito mais elevada, porque do lado de lá nossa consciência está muito mais ampliada. E tem gente que tem medo de sentir dor. A dor é moral. Porque se eu sou espírito, eu não vou sentir a dor. Ah, mas está doente. A dor é física, não é dor da partida. Eu vou sentir dor enquanto espírito se eu estiver apegado. Aí sim, eu vou continuar com todas as sensações do corpo físico. Então, o que é que eu faço? Trabalha o aqui e agora, para que o retorno seja satisfatório. Qual o caminho para não nos desesperarmos com a morte? É agora que vocês vão voltar para casa aliviados. Pronto, posso ir até hoje. Estão prontos? Mais ou menos. Então, primeiro, a conscientização da imortalidade da alma. Se conscientize de uma vez por todas que você é espírito. Então eu não vou morrer, continuarei viva. O segundo passo, desapego das coisas e das pessoas. Se é o filho, deixa um pouquinho com a avó, com a tia. Meu pai dizia assim, já viu pé de galinha matar pinto? Deixa com ele, ele também tem responsabilidade. Eles vão crescer e eles vão viver a caminhada deles. Se são as coisas, e eu percebo que eu ainda tenho apego, vai fazendo o exercício um pouquinho a cada dia. Empresta essa roupa, mesmo que você fique ligando de segunda em segunda, dizendo assim, não gaste não, viu? Empresta esse sapato. Não dance muito não, para não gastar. Mas você já vai fazendo esse exercício. Porque se eu deixar para fazer tudo quando estiver para ir, vai ser doloroso. Então é no dia a dia que eu vou me trabalhando. Constituir relações de afeto e respeito. Porque quando o meu ente querido for, não vai ter dor. Não vai ser dor, vai ser saudade. Porque eu vou lembrar e vou dizer assim, nossa, mas era tão bom conviver com fulano. A gente constituiu isso na relação, vem a saudade, mas não vem dor, não vem sofrimento, não vem arrependimento. Porque eu disse
que gostava, eu disse que amava, eu pedi o perdão na hora necessária, eu dei o perdão e fomos continuando o nosso processo evolutivo. Deixar para depois, isso é sofrimento. E também construir a certeza de que o amor não acaba, nunca acaba, ele só muda de plano. E do lado de lá, ele toma uma proporção muito mais elevada. Seu ente querido, do lado de lá, ele tem uma possibilidade muito maior de lhe proteger, de lhe orientar, porque aqui nós temos várias amarras. É distância, são as possibilidades, é o outro lhe ouvir, é o outro querer. Do lado de lá, tudo é muito mais fácil. Dá para fazer essa passagem, para eu fazer, para meu ente querido fazer, sem dor e sem sofrimento. É só a gente escolher a melhor parte. É só a gente saber que temos um tempo aqui e precisamos voltar para casa. E que esse tempo que nós temos aqui seja o mais satisfatório possível. Que possamos, de fato, construir relações de afeto e de respeito. Seguindo esse caminho, todo esse caminho aqui que nós trilhamos juntos, a morte não será mais um tormento. Saudade não vai doer. A morte será vivida por 2 trechos dessa segunda música que eu li para vocês e que vou ler novamente. Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Foca nisso. Se ele me dizia o que era viver melhor, por que eu vou sentir dor? Eu vou seguir vivendo o que ele me ensinou. Naquela mesa, ele contava histórias que hoje, na memória, eu guardo e sei de cor. Ter o que lembrar é o que nos salva dos dias difíceis. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, pai, irmã, irmão, neto, amigo, marido, mulher, namorado, namorada, eu virei seu fã. Que possamos refletir sobre a nossa caminhada. Dá tempo ainda de rever essa caminhada e acertarmos aquilo que ainda era difícil para nós. A morte é um processo natural e viver é uma condição do espírito. Que a gente escolha sempre a melhor parte para o existir ser sempre satisfatório. Um beijo, um cheiro, se cuidem e até a próxima. Vamos seguir então. Estamos em estado de tranquilidade, de reflexão. Estamos imersos nesse oceano bendito de vibração de luz que tranquiliza nossos corações, que fortalece as nossas ideias, nosso desejo de sermos melhores a cada dia. Estamos conscientes daquilo que disse o patrono espiritual da nossa casa, Francisco de Assis. Uma das frases dele: morre bem quem vive bem. Então vamos tratar de viver bem, em paz com a gente, em paz com o outro. Se porventura nesse momento em que falamos daqueles que já se foram, nos ocorre alguém que partiu nos deixando ressentidos, que seja esse o momento de diálogo com este ser,
na busca do perdão, da amorosidade, de conexão de coração com aqueles que já seguiram para o plano espiritual e que seguem vinculados a nós. Lembremos deles e que esse bafejo de luz alcance a todos, em especial, Senhor, aqueles que muitas vezes não são lembrados por ninguém, que estão atônitos no plano espiritual. Direciona para esses seres essa luz de serenidade, para que encontrem os seus caminhos. E nesse clima de oração, nós vamos seguir para o nosso passe, que é esse momento de oferta de energia tão especial. Fiquemos tranquilos, acolhendo essa energia que nos é oferecida e elaborando o melhor em nós. Agradecemos os passistas. Ah, Senhor, como estamos agradecidos por esses momentos de maior intimidade contigo. Como é bom a gente orar com o coração. A gente se reconforta, se fortalece, inclusive pela certeza de que a gente não está sozinho. E é maravilhoso sabermos que, saindo daqui, seguiremos iluminados por essa luz, que ela possa guiar melhor os nossos caminhos, as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos fazeres. E nós temos a certeza e a convicção de que pela oração, Senhor, e pela ação no bem, nossos dias serão melhores. Muito obrigada, Jesus, pela presença dessa espiritualidade cuidadora, iluminada, ofertando o melhor para nós. Muito obrigada por essa casa que nos acolhe tão amorosamente. Obrigada pelas reflexões trazidas pela expositora da noite, que elas repercutam em nossos corações, nos lembrando sempre do que disse Francisco de Assis: morre bem quem vive bem. Vivamos bem, portanto, para que a nossa passagem seja também de serenidade e de consciência tranquila. Obrigada, Jesus, e ser conosco sempre.